Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live, mais uma terça. Pô, terça-feira meio que tá virando tradicional, hein? A noite dos físicos aqui no nosso Colégio Excelência. Pessoal, a gente tá cheio de coisa nova aqui no nosso laboratório, a gente não tá se aguentando, a gente quer mostrar mesmo. Então hoje a gente vai fazer várias aplicações dessas coisas que a gente tem aqui, tá? Semana passada a gente já viu algumas coisas, devemos admitir que foi um bom sucesso, né? Hoje a gente vai continuar mostrando umas coisinhas para vocês. E hoje é muito especial porque além de física, tem um pouquinho de matemática também, né? Não é isso? Se apresentem, professor, por favor. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar hoje com vocês com a ideia de função. O que é função? Bom, função é tudo. Tudo pode ser traduzido por uma função. Nós vamos analisar alguns experimentos físicos, que é onde se aplica a matemática. Nós vamos analisar o pêndulo simples, analisar o valor da aceleração da gravidade, aí vamos passar por uma análise de comprimento de circunferência, que é uma parte da geometria, para todo mundo sempre é importante saber. Aí passaremos por queda livre e no final a gente vai ter uma demonstração de como é que se formam os chamados sólidos de revolução. A gente vai mostrar para vocês como é que se forma um cilindro, como se forma um cone, tá? Mas isso vai deixar para o final. Deixa eu tirar minha máscara aqui, tá? Então uma boa noite a todos, tá? Espero que seja tão divertido quanto foi na semana passada, tá? Aí espero a participação de vocês também, podem comentar ali, desde que não seja para xingar ninguém, tá? Mas pode participar, dá o seu ok ali, dá o seu like, né? A gente vai fazer um canal logo, né? Então vamos começar então, gente? Vamos lá. Começamos por pêndulo, né? Vamos fazer pêndulo pêndulo. simples. Vamos lá. Vamos analisar um pouquinho do movimento de um pêndulo. Então, primeiramente, a gente só vai mostrar para o que nós vamos fazer, depois faz o experimento propriamente dito. Aqui tem um pêndulo que é uma esfera, ela tem uma massa, depois a gente vai medir, podemos até medir a massa, dá em torno de 39 gramas, se não me engano, e nós vamos medir quanto tempo ela leva para uma oscilação completa. E esse tempo a gente chama de período. Este período vai nos permitir, com o comprimento do pêndulo, calcular a aceleração da gravidade. E aí a gente vai saber, tá certo? Se a equação está correta, se é possível chegar nesse valor, se é um valor confiável. O que a gente tem aqui? A esfera, o fio sustentando a esfera, um sensor de ultrassom, tá? Aí tem uma interface que mede o tempo para a gente, que vai dizer o tempo. Aquele ultrassom está emitindo um pulso a cada 5 milissegundos. Então ele vai mandar um pulso de ultrassom que bate na esfera, reflete e volta até lá. Por esse tempo que gastou, ou vai nos dizer a que distância a esfera está daquele ponto. Como essa distância é variável, tem momentos que a distância é máxima, tem momentos que a distância é mínima. O tempo que levar para ter dois máximos é o que a gente vai chamar de período, ou o tempo para dois mínimos. Então a gente vai fazer o experimento agora, tá? Então nós vamos usar essa interface aqui. Eu vou me preparando aqui e o Ronaldo ou o Gabriel vão fazer o trabalho pesado propriamente dito, tá? Tem um serviço pesado aqui que é... Nós vamos começar então com uma bola com uma menor massa, tá bom? Depois a gente vai passar para uma bolinha com uma massa maior, a gente vai verificar se existe alguma diferença aí por conta da massa. Então a gente vai manter um certo comprimento de fios, tá? Aí a gente vai depois modificar a massa e com o mesmo comprimento nós vamos tentar chegar a alguma conclusão, ver se essa massa interfere ou não no cálculo que a gente vai fazer. O nosso objetivo aqui é calcular a aceleração da gravidade dentro do nosso laboratório aqui, tá certo? Ou então aqui na região de Mafra, de uma maneira o mais aproximada da realidade possível, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos. Então já estamos todos a postos aqui. O que a gente vai fazer aqui então, nós vamos deslocar um pouquinho essa bolinha para cá,
de maneira que ela tenha uma certa amplitude, não muito grande, uma amplitude pequena, tá? Para que o nosso resultado seja o mais confiável possível, tá bom? Então a gente vai fazer vou dar uma deslocada pequena nela aqui, ó. Dá uma muqueta na bolinha. Estou autorizado, professor? Estou autorizado? Você está autorizado. Vai começar! Agora pode, está autorizado. Vê se ela está bem alinhadinha. Está alinhada? Está. Vamos nós. Estamos medindo. Depois nós fazemos de novo para vocês verem o que aparece aqui. Fizemos as medidas necessárias já. Nesse instante aqui ele fica emitindo pulsos que batem e voltam aqui, ó, e ele vai medindo esses tempos, tá? Que vai ser registrado agora. Agora nós vamos fazer o desenho do gráfico. Então eu tenho aqui a curva, vou puxar para cá, e aqui nós temos a função que foi gerada. O pessoal que está no ensino médio já reconheceu, já sentiu até saudade de aula. Será que reconheceram? Já reconheceram. Quem está no segundo ano aí, terceirão, nem se fala, não? Sabe na ponta da língua que essa aqui é uma. De novo ganha um pirulito dado pelo pai, tá certo? Ganha um pirulito. É uma senoide. Isso ou podia ser até uma cossenoide, né? Depende do que você considerar, mas é uma senoide. Agora então nós vamos mostrar para vocês que essa curva aqui, vou ampliar, ela está aqui, ela tem alguns máximos aí e tem alguns mínimos. Máximo tem um aqui, e eu poderia considerar os mínimos também dessa função. Eu vou agora verificar quanto tempo levou para fazer desse máximo para esse. E você depois vai olhar, a gente pode até deixar um tempo maior para vocês observarem, que a altura máxima não vai sendo exatamente a mesma. E é bom pensar por quê? Tem atrito com o ar. Então ela não consegue ir até a mesma distância e voltar. Mas vamos puxar o período, né, que é o que nos interessa. E aí nós vamos ter aqui. Eu vou mostrar agora o máximo aqui. Eu vou puxar aqui uma retinha, tá? Puxei aqui no máximo. Esse valor nós precisamos marcar lá. 2,094. 3 casas. Então para essa bolinha de massa... 38 gramas, tá? Então vamos lá. São dois tempos que você vai marcar, para a gente subtrair. 2,094. A massa 1, 38 gramas. Isso. O primeiro tempo? 2,094. 2,094. 298. Aí eu vou pegar o segundo tempo. E o outro massa. Segundos, né? Segundos, isso mesmo. Segundos, tá? Tempo 2. Tempo 2, nós vamos ter aqui, no tempo 2, só bem pegando bem alto ali, aqui tá, 4,04, 60, 52. Não dá para dizer que não tem precisão, né? Ah, tem um monte de casa. Só até a sexta casa de que esse é o relógio fraquinho, tem um relógio bom depois. Agora, a diferença entre esses tempos é que é o período. Vamos lá. Então é a distância entre os... Não é a distância, é o tempo para formar os dois máximos, ó. Acho que até daria para fazer uma senoide assim bem rapidinho. Vamos assim, lá, vamos fazer aqui Isso, já. Poder entender o que está acontecendo. Isso aí mesmo. O que nós fizemos aqui, ó, foi o seguinte. Nós pegamos um tempo aqui, foi de máximo, né? Pegamos um tempo aqui que nós chamamos de tempo 1 após iniciado a contagem. Isso, exatamente. E aí depois aqui nós determinamos um tempo 2, tá? Isso aqui pra gente, né? Esta diferença entre esses dois pontos representa uma oscilação completa, uma vibração completa, um ciclo completo, como você quiser chamar, tá? Como nós temos uma oscilação completa, essa diferença vai nos dar o período, certo? Porque Então, aqui no eixo horizontal tem tempo, né? isso.
Senão alguém lá, mas é lambda. Ah, não. Se fosse assim, distância, era o comprimento. Vamos fazer assim para a galera não. Não passar. Nós estamos aqui com Tempo e segundos. Tá? Então tem um tempo, como diz o Paulista, tem um tempo aqui, tem outro tempo aqui, tá? T1 e T2. Então fazendo a diferença aqui, me ajuda agora os universitários aí, por favor. Vamos fazer então, a nosso período será 4,046052 4,04 6052 menos 2,09 4298. 298. Deu igual 1,95 952. 952. Vamos trazer só para a terceira casa decimal. Isso, Tá bom, tá bom, tá bom. Melhor. Melhor para fazer a conta de cabeça. Isso, É o que a gente pede para eles na prova, né? Agora precisamos fazer outra medida importante aqui, que é o comprimento desse pêndulo. Para fazer a medida, por motivos óbvios, eu não vou segurar lá em cima. Eu vou pedir para o Ronaldo segurar lá em cima, tá? Por um motivo muito óbvio, tá certo? Eu vou olhar aqui. Então nós temos comprimento 93 centímetros. 93 centímetros. Esse é o valor de L, né? Esse é o L. Vale 93 centímetros, também conhecido como 0,93 metros. Muito bem. Bom, agora nós vamos fazer a outra medida primeiro ou vamos fazer o cálculo? Vamos fazer o Vamos cálculo. fazer o cálculo. Quando o pessoal está ansioso. Vamos lá, aqui ó. Então a gente precisa calcular essa gravidade aqui, tá certo? Então nós vamos primeiro isolar essa gravidade aqui, de maneira que a gente possa... Então, vamos fazer assim, gente, ó. Vamos relembrar? Esse 2π passa dividindo, essa raiz passa para lá ao quadrado, né? Vamos fazer assim. Então vai ficar aqui, período sobre 2π igual a raiz quadrada de L sobre G. Vamos relembrar aqui um pouquinho, tá bom? O que a gente faz com essa raiz? Né? Passa ao quadrado. Então, período sobre 2π, raiz quadrada vira potência, L sobre G. A gente pode simplesmente inverter aqui para ficar mais fácil a nossa... Deixa eu mudar de cor aqui que está meio complicado. Tá? Vamos fazer assim. Então vamos inverter. Então vai ficar G sobre L igual 2π sobre período, tudo isso ao quadrado. Então a nossa gravidade aqui será 2π sobre o período ao quadrado, esse L passa multiplicando. Pronto, agora nós temos uma maneira de calcular a gravidade aqui. Então, com aquelas informações, então a gente vai colocar no lugar do período 1,952, no lugar desse comprimento 0,93. Fazendo o cálculo de cabeça aqui vai dar 9,64. 9,64. Como isso aqui é uma aceleração, metros por segundo ao quadrado. Aí você pode pensar assim, mas deu um valor muito baixo. Vamos analisar depois, tá bom? Vamos fazer outra medida? Vamos fazer outra medida. Fazer quanto medida? Agora vai ter que subir esse negócio, né? Agora esse negócio vai subir. Agora, foi por isso que eles me chamaram hoje. Eles me chamaram para isso aqui hoje. Só para isso aqui, ó. Vamos lá. Então eu vou fazer aqui. Aí, pronto. Resolvido. Vai ter fiozinho, senão a gente vai ter que mudar a forma, tá? Podemos descer. Você pode fazer o seguinte. Um pouco menos, né? Não, você pode fazer um fio só. Então tá, vamos fazer assim. Desengata onde está o terminal. Aqui. Isso. E pode soltar ele aí. Agora dá pra gente recolher um pouco. Tá? Dá pra gente recolher que ele vai ser bem legal. É tecnologia, né? Pode pôr lá na ponta, não é isso? Melhor. Melhor. Pôr lá na ponta. Não precisa nem recolher. Já, vamos soltar mais um pouquinho. Vou descer mais um pouquinho, aí vai dar bom. Aí vai dar bom. Vocês viram? Como cumprimentar? Por que me convidaram? Eles passaram a semana inteira me convidando. Vamos lá, é pra fazer isso. É pra fazer isso aí? Não, é pra isso, né? Pode demais. Consegue descer mais? Mais um pouquinho. Peraí. Agora, Espera um pouquinho. já deu, né? Agora temos que tentar melhorar isso. Isso, pode. Aí. Fazer um pouquinho pra cá.
Só que ele está torto agora. Mas ele estando aqui, eu acho que não tem problema, né? Não. Aqui tá bem, tá bem na reta. Já. Então, deixa eu só abrir que não vai mesmo. Então vamos lá. O que nós fizemos aqui agora? Nós mantivemos a mesma massa, a mesma esfera com a mesma massa, só que deixamos com um comprimento de fio bem maior. Tá? Podemos então? Podemos. Então, vamos puxar para cá. Deixa eu parar essa bolinha. Isso. Aí você pode soltar, a hora que você achar que está bem alinhado, você me avisa e eu... Pode um pouquinho mais... Vamos ver. Se estiver bem alinhadinho. Vamos ver. Então foi. Estamos medindo. Fizemos a medida. Quando olha aqui, parece que não está medindo nada, só fica uma linha subindo e descendo, tá? Uma linha subindo e descendo aqui. O que esses caras estão inventando? Não estamos inventando. Tá? Você vai ver que não estamos inventando, tá? Nós vamos agora pegar aqui um gráfico. Aí, eu vou salvar essa curva ali, beleza? Agora esse gráfico aqui, vou puxar essa curva para que a gente tenha o gráfico. Olha o gráfico aqui, tá certo? Então, mas não estava inventando não, o gráfico está aí. É uma senoide do mesmo jeito, da mesma forma. Eu vou pegar então de novo a distância entre dois máximos aqui, tá? Pegar a distância entre dois máximos. Então vamos lá, o primeiro máximo, o menor deles aqui, em torno de... Posso gritar? 1,972477. Beleza. Agora o segundo máximo. Bem aqui, joia aqui. Isso aqui, tá. Lá foi 4,41896. 4,41896. Isso mesmo. Pronto. Esse aí. Agora vamos medir O comprimento. comprimento agora. Comprimento. Agora eu tenho que fazer, não faço isso em casa, crianças. Pro Ronaldo ter que subir na mesa, na cadeira, né? O mundo já não é mais o mesmo. 142. 142. 142. Beleza. 142. 142. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, o mesmo procedimento anterior, nós vamos subtrair esses dois valores para nós encontrarmos o período. Então a gente vai ter o período aqui. O comprimento nós temos em centímetros, a gente vai colocar isso aqui em metros. E vamos usar a mesma fórmula que nós usamos aqui. Nós vamos aplicar a mesma fórmula para a gente saber o que aconteceu com a gravidade. Fazendo a conta de cabeça aqui deu... A cabeça, ó, a cabeça, ó. Eu estou esperando você transformar em metro lá. 1,42. 1,42. E já subtraiu o tempo lá? Ainda não. Então vamos subtrair o tempo. Então 4,41. 896. 896 menos 1,97. 2477. 2477. Isso resultou em 2446. Então, o nosso Veja que o período aumentou, tá certo? O período aumentou. O período aumentou. Então esse aqui é o nosso período 2, nossa segunda situação, o nosso comprimento 2 do fio. Esse era o nosso G1, não é um canal de notícias, né? Mas aqui temos o G2. Agora nós vamos E é genético. Isso mesmo. G2 é genético, G1 é canal de notícias. Aí nós vamos ter aqui, tá? Dividido por 2,4. 4. Duas casas só para não... 4 ao quadrado vezes 1,42. Então nós estamos tendo aí 9,42. Oxe, 9,42 metros por segundo ao quadrado. Então, mas vamos analisar o que aconteceu aqui então. Situação 2. Tá? Então nós estamos com valores bem altos aí, desculpa, bem baixos na verdade, né? De gravidade. O que pode ter acontecido? Talvez, né, no nosso caso aqui, a amplitude que nós tivemos de movimento tenha sido talvez um pouco grande. Isso vai influenciar no nosso resultado, porque a tendência é que haja
uma perda dessa energia e você vai perdendo. Por isso que os pontos de máximo ali são sempre cada vez mais baixos, tá? Porque as amplitudes estão diminuindo. Tá? Então, a gente poderia ter tentado talvez uma amplitude um pouco menor para poder ter um pouquinho menos de diferença no nosso resultado. Tá? O que estão vendo aí? Estou fazendo de novo. Fazendo mais um teste Mais aqui. um teste. Mais um teste. Tá, vamos nós. Tá? Pegar mais um gráfico. E aí nós vamos fazer mais um teste aqui. Tá? Vou puxar mais essa curva aqui. Aqui, tá? Aqui eu tenho os dois máximos novamente, né, tá? Aqui porque ele fica esse platôzinho, porque ele não pega menos de 20 centímetros. Mas mais de 20 ele pega. Tá? Então aqui nós vamos ter assim, tá? E outra coisa, nós estamos fazendo as medidas ali no olhômetro, tá bom? Aqui, é mais ou menos aqui, tá? Então essa diferençazinha pequena, às vezes, nos tempos, pode influenciar depois no período ali também, tá bom? 52 para 2,95, ó. 2,95 menos 0,52. 2,43 o período. Vamos lá, vamos botar mais 2,43 o período. situação 3. 2,43 o período. O período direto, né, tá? 43. Aí. 2 vezes aqui. Lembrando que o conjunto é o mesmo, né? Quadrado. Vezes 9,5. Né? Então repare que a gente já tem um valor aí. Né? E o segredo, às vezes, é a massa dessa esfera, que é muito pequena, ela sofre uma influência do atrito com o ar e ela freia. Nós vamos repetir agora com uma massa maior. Uma massa bem maior, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa esfera aqui maior, tá certo? E vamos fazer voltar na primeira situação, tá? Vamos lá. Lá na primeira situação. Vamos voltar lá na primeira. Aí vamos fazer com a esfera maior um pouquinho, né? Que a área da esfera é bastante grande. Apesar do atrito com o ar ser pequenininho, como a área é grande, isso diminui um pouquinho a velocidade dela. Claro que, se você lembrar, num carro a 10 km por hora, você põe a tua mão para fora, se não tiver vindo nenhum outro carro no sentido contrário, tá? Você sente uma resistência do ar. A 50, essa resistência já aumentou bastante. Então a resistência do ar, realmente, ela existe, ela influencia bastante nos resultados, tá certo? Influencia bastante nos resultados. Vamos botar aqui, vamos armar aqui a nossa. Marapuca. Esse aqui você põe bem para trás. Essa aqui. Essa aqui. Olha. A famosa arapuca, tá vendo? Essa aqui. Você põe ela que ela venha para cá. Isso, já. Isso aí. Tá bom. É aqui mesmo. Esse aqui é aqui, esse mesmo. Isso aqui mesmo. Agora você passa lá. Isso. Certo. Certinho. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Quem não sabe aprende ao vivo. Aqui, então agora a gente vai puxar esse fio aqui. Vamos puxar esse fio aqui. E vamos ver o que vai acontecer ali, tá? Então a esferinha está subindo, tá? Vamos deixar ela numa altura aí qualquer, tá? Só que ela não arrasta, né? Não arrasta. Isso aí. Subir um pouquinho mais. Mais um pouquinho lá. Pra poder ficar bem na. Bem na altura do sensor. Né? Isso aí, mais. Ai, Acho que aí deu. já tá. Deixa eu ver. Acho que ela até tá. Tá bem ali, né? Acho que ela até tá um pouquinho pra cima. Tá certo? Voltamos. Essa é fácil. Cá. Essa agora tem que ir para lá. E agora é importante que aqui esteja bem alinhadinho. Pode baixar um pouquinho. Pode baixar um pouquinho. É importante esse alinhamento aqui para ela não desviar. Aí tá bom. Aí é bom. Aí tá. Ele é bom tamanho. Pronto. Chegou aqui. Vamos
Dá para trazer mais para cá mesmo para não perder a distância. Pronto, agora vai. Vamos lá, Deixa eu ver aqui. preparar. Deixa eu ver aqui. Uma altura bacana. Vamos fazer primeiro. Isso aí, aqui é reguladinho. E daí nós temos um monte de coisa. Tem o quê? Não Eu vai, subiria um pouquinho mais. porque você vai acabar pegando que vai pegar. Aí você vai lá subir. Sobe A bolinha poder. uns 2 centímetros. Subir mais. Já não está bem no nível do sensor. Pois é. Isso aí. Deu aí? Mais um. Agora tá bom. Vamos aqui também. Agora você pode puxar ela aqui, deixar bem alinhadinho. Quando estiver alinhada, eu disparo. Aí, vamos ver se conseguimos aqui, né? Daqui para cá, para a gente conseguir ver essas curvas, essa linha aqui que faz, tá? Aqui, né? Então eu vou disparar aqui quando você disser que tá bom. Eu vou soltar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Então, fica de olho ali no monitor e veja o que vai acontecer com a linhazinha. Quando eu falar aqui que eu soltei, aí você Tá vai ver pegando o que os dois. acontece lá. Pegando os dois? Aham. Então, vamos lá, deixa eu trazer para trás aqui. Pode empurrar aqui, nossa, aí, aqui. Aí, beleza. Acho que muito pouco. Aí ele... Tá, eu vou disparar aqui. Vamos lá. Isso aí. Então agora nós vamos fazer o desenho de novo. Mas vocês vejam que a curva é sempre a mesma, não é lá? Ele dá uma senoide, né? Então o gráfico está aqui, puxar ele. Aí a curva aqui, essa aqui é a última. Então aqui, colocamos aqui. Olha a curva que formou. Né? Então temos aqui uma curva, tá? Uma curva. Aí nós vamos de novo pegar o tempo, né? Tá? Pegar o tempo. Aqui. Tempo menor, tá? Tempo menor. Podemos já digitar para você? 1,475. 535. 1,475535. 1,47 5535. 5, 35. Isso. Tem 2 5. Tem 2 5. Oxe. Ótimo. Agora o tempo maior. Vamos falar. Tempo maior aqui, vamos falar aqui. Tempo maior aqui. 3.4 09 786. Isso. Aí a diferença. A massa da bolinha de. Essa é 88 gramas. Então a massa maior. 88 3.409. Conta não, certo? Então pode já fez? 1.934. É isso, né? Isso. 9,3. Isso é importante, 4. porque no outra esfera, praticamente na mesma altura, estava dando 1,95, 94 e pouco, quero andar para 1,95. Então não interfere a massa do período, a massa não interfere, mas olha como é uma situação importante, essa massa dá uma diferença enorme, tem umas 3 vezes mais massa aqui do que antes. Aqui nós estamos com 93 centímetros, tá? 93 centímetros. De novo 93, né? De novo 93, a mesma. Opa, agora o valor é bom. Agora trago boas notícias. Mas é isso mesmo, tá? Pô, já fez a conta? Sim, senhor. Ótimo. Então agora, usando essas informações aqui na segunda situação, nossa gravidade agora, 9,82. Olha aí, ó. Olha aí. A gente Então não esse é o mente pra valor, vocês aí, não mente. 9,8, tá? Que é o valor que se usa para aceleração da gravidade. Então, vejam só, gente, o importante aqui não são tantos
os valores, esses valores, mas o procedimento que é utilizado. E observar que a massa não é importante no período. E que quanto maior for o comprimento do fio, maior é o período, é o tempo para ela se deslocar de um ponto a outro. Então, só para aproveitar aqui, por que o nosso resultado melhorou? Baseado naquilo que o professor Orestes falou no começo, a outra esferinha branca, muito mais leve, muito mais suscetível à ação da resistência do ar. Uma esfera um pouquinho mais pesada, uma massa um pouquinho maior, ela fica menos suscetível a essa resistência do ar. Então nos traz os resultados bem melhores. A resistência do ar existe do mesmo jeito, mas a inércia dessa aqui é maior que a inércia do ar. Na ar. verdade, não é porque a massa interfira no cálculo, não é isso. É por conta da resistência do ar que consegue segurar um pouquinho mais. Nós temos que pensar no mundo ideal, né? Vai de conta que não existe ar, aqui nós temos o vácuo. Aqui é o vácuo. Aí agora o Gabriel vai trabalhar com vocês uma questão de matemática aí, enquanto eu fico aqui desmontando o aparelho e montando o seguinte, tá bom? Então vai ter um barulho, vocês não liguem, tá? Sou eu que estou desmontando aqui o negócio. Beleza, tá bom? beleza. Já? Chamou a galera. Pessoal, boa noite, já disse boa noite, né? Mas vamos lá. Essa partezinha que a gente vai ver agora, que é uma parte da matemática, tá? Eu não sou acostumado a dar aula de matemática, o negócio é física mesmo, mas é um negócio que todo mundo precisa saber, que é a ideia de comprimento de circunferência, tá? Provavelmente vocês sabem calcular comprimento de circunferência já há muito tempo. Essa parte de geometria eu sei que não é nova para vocês, que foi muito bem trabalhado, né? É bastante interessante, vocês vão ver que existe uma certa aplicação na parte de funções, que é aí o grande objetivo do nosso encontro hoje, né? Com o professor Orestes, com o professor Ronaldo, eu só estava aí meio de espectador privilegiado. A gente viu uma função trigonométrica, uma função seno ou cosseno, dependendo do que você quiser. E agora a gente vai trabalhar uma funçãozinha que daqui a pouco vocês vão me dizer qual é, tá bom? Então eu careço de um canetão aqui para fazer algumas anotações para vocês verem o quanto que isso aqui é interessante. Mais uma vez, provando que hoje provamos, olha só a importância que esse laboratório tem para o mundo, que a gravidade, né, a aceleração da gravidade na cidade de Mafra, Santa Catarina, vale 9,8. Olha só que valor bom, com certeza a hora que mediram pela primeira vez foi em Mafra, né? E agora a gente vai confirmar uma outra coisa para vocês. Essa aqui é empolgante. Tá, então vamos lá. A expectativa está lá em cima agora, hein? Já elevei o grau, daí a conta dá errado, né? Bom, vamos ver. Pessoal, comprimento de circunferência. Tá bom? Desenhe uma circunferência, deve ter um papel aí, né? Se você está tomando café, olha para o pires, tá? Você vai ter lá uma circunferência. Você sabe que o comprimento da circunferência, né? Dá para chamar de perímetro, né? Aquela distância que você tem do pontinho que você pegar aqui e medir até voltar no ponto é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência, pessoal, a gente vai chamar de C, olha só, de comprimento. Comprimento da circunferência é aquela piadinha, né? Vocês sabem, a galera que tem aula comigo sabe que eu sou o cara das onomatopeias, né? E uma boa pegada, uma boa piadinha, uma boa piadinha aqui, pessoal, é ao vivo. Tem essa zoeira toda, vocês nem imaginam. Se a gente fala isso de nós mesmos, imagina vocês, estão brincando. Pessoal, existe aquela boa piadinha que diz: e tal, quantas pessoas precisam para você desenhar uma circunferência? São 2 pi-raio, pi-raio e tal, aquela brincadeira toda. Então, o comprimento da circunferência é 2 pi vezes o raio. Conhecem pi? Eu sei que vocês conhecem sim. Tá? Pessoal, eu vou dar uma mexida nessa formulinha que você já conhece há tanto tempo. Como assim mexer? Eu vou trocar algumas coisinhas de lugar. Então, ó, C, comprimento da circunferência, né, vai ser o π, eu trouxe o π para frente, que multiplica 2 vezes o raio. Quem que é 2 vezes o raio? Hein? 2 vezes o raio, pessoal, o dobro do raio é o diâmetro da circunferência. Você provavelmente sabe disso, né? Então, o comprimento da circunferência é π vezes o d, esse d é o diâmetro da circunferência, o dobro do raio. Sabe o que a gente vai calcular hoje? Pedro, eu elevei a expectativa lá em cima, né? Exatamente. Por quê? Por que eu elevei a expectativa lá em cima? Porque se eu pegar esse D que está multiplicando e passar dividindo,
O π é aquela letrinha, né? Aquele número, aliás, vai ser o quê? O comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Tá bom? Então o comprimento, que é o perímetro da circunferência, dividido pelo diâmetro, que é o pegar de uma pontinha e levar até a pontinha oposta. Tá, mas pô, vocês estão esperando experimento, né? Vocês não querem ver eu no quadro, vocês já me veem muito no quadro. O que a gente vai fazer? A gente fez a aquisição de um kit de matemática. Ó, caiu lá. A gente fez a aquisição de um bom kit de matemática aí, que ele vem com várias coisas e tal, né? Isso aqui é para ser usado tanto aí por vocês do ensino médio, quanto pela galera do ensino fundamental, então isso serve bastante para quem está lá no 8º, 9º ano, que deve ser as séries que vem isso, né? Que é a respeito desse nosso kit de geometria. Aqui nesse caso falando sobre circunferência. Então, enquanto a galera trabalha arduamente ali, a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai calcular, olha só que ousadia, a gente vai tentar calcular o valor do π. Eu estou rezando para todos os santos para que dê certo esse troço aqui, tá bom? Não vamos passar vergonha. Bom, então aqui a gente tem algumas circunferências, percebam, as circunferências de tamanhos diferentes, né? Se elas têm tamanhos diferentes, elas vão ter comprimentos diferentes, elas têm comprimentos diferentes e também tem raios e diâmetros diferentes, né? Então, por exemplo, essa aqui, aliás, essa aqui não, essa aqui, ó, que é a maior de todas, ela tem o maior comprimento de circunferência e o maior diâmetro também, o maior raio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai medir com os artefatos que a gente tem aqui, repara, os artefatos é a circunferência e duas réguas aqui. Qual que é o comprimento da circunferência? O raio dela a gente já sabe, aliás, o diâmetro, né? Está escrito aqui. Então, Pedro, por gentileza, Pedro é o nosso cameraman, não sei se vocês conhecem ele, aqui, né? Está escrito o diâmetro da circunferência, 150 milímetros, tá bom? Está escrito aqui, 150 milímetros, isso aqui é o diâmetro da circunferência, de um ponto, de um extremo até o outro extremo, tá bom? Então, ó, o diâmetro a gente já tem, é a informação dada pelo enunciado aqui. Agora, a gente precisa saber qual que é o comprimento da circunferência. A gente vai fazer isso rolando essa nossa circunferência aqui, nessas réguas que a gente tem aqui. Pessoal, aqui não tem nenhum problema de unidade, ainda bem. Por quê? Porque isso aqui está graduado em milímetros e isso aqui também está graduado em milímetros. Então é só fazer a continha como se não houvesse amanhã, tá bom? Pessoal, o que a gente vai fazer para medir o comprimento da circunferência? Eu quero que vocês notem que tem duas letras aqui, né? Essas letras elas estão alinhadas, A e B. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o A bem no zero da régua. Tá bom? Então, bem no zero da régua, eu posicionei o A. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a rolar essa régua até o A voltar para baixo. Então, ó, comecei a rolar. Ó, tá notando em que A tá começando a rotacionar também? Ó, tô rolando. Né? Então, ó, o que tá acontecendo com o A? Ele logo já tá voltando para cá. Quando a gente observar, voltou o A, né, Pedro? Tá ali alinhado ali embaixo de novo. Então, opa, lá atrás estava o A ali embaixo, aqui está o A embaixo. Perceba o seguinte, foi aqui, ó. Foi bem aqui em que o A parou de novo. Então, perceba, ó, 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, 470 milímetros. Então, perceba que o comprimento dessa circunferência é de 470 milímetros. Isso meio que no olhômetro de novo, tá? Então, vamos voltar aqui para o quadro. Ó, que dele a minha... Tá aqui. Então, ó, o π, pessoal, vai ser igual a C. C tinha dado quanto? 470 milímetros. E se você olhasse para a informação que estava ali na nossa circunferência, aquela informação era a respeito do diâmetro, valia 150 milímetros? 150 milímetros para a circunferência maior. Isso. Pessoal, perceba o seguinte, aqui, a gente é meio encafifado com esse negócio de unidade, porque quem não coloca unidade perde 0,8 na questão. Né? Então, ó, 0,8. Mas então eu sou muito bonzinho para pôr 0,1. Você é ruim, cara. Você é Com ruim. licença. Comigo não colocou unidade, é menos 0,8. Entendeu? Aqui é... A avaliação é um negócio meio complicado comigo. Pessoal, posso simplificar o milímetro com o milímetro? Pessoal, se eu simplificar o milímetro com o milímetro, eu vou ficar só com a divisão de 470
divididos por 150. Quanto será que vai dar? 3,33333 indefinidamente. Tá bom? Então, ó. Ótimo. 13. Ah, tá bom, tá. 13. Uma disso. 3. Ah, tá. Ad eterno. Isso, exatamente isso aí. Tá aí. Beleza? Lógico, o resultado que a gente tava esperando. Pô, fiquei triste agora. Vou pra cá, vou chorar no banho hoje. Né? O resultado que a gente tava esperando era aquele famoso 14,15926. Tá bom, já me humilhou aí, né? Mas é o famoso valor de pi 3,1415 e os quebrados lá, tá bom? Bom, deu 3,13, mas é um valor bem respeitável, para vocês saberem que isso aqui sai de algum lugar. Pessoal, eu acho que dá tempo de a gente pelo menos fazer mais uma circunferência, pelo menos. Não, vamos tentar com todas, né? Porque daí já fica um pouco repetitivo, mas vamos lá. De novo, é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Medir o comprimento e o diâmetro é dado ali em cima da circunferência. Então, siga meus bons. Vamos lá. Pessoal, Só fazendo que aqui o Gabriel, ele acho que talvez por conta do olho direito dele, que tem um pequeno problema, ele esqueceu de contar 1,2 milímetros. Né? Se nós colocarmos aqui vai dar certinho, né? 471. E lembra que eu falei? 471,2 Ah, meu Deus. dividido por 150. Olha vai só. dar. Eu tinha feito aqui o que eu tinha visto, que eu tinha visto 472, lembra? Ah, tá. Pois daí ia dar 3,14,6. Muito bem. Não, mas tudo bem, tá ótimo. Na próxima vez vocês olham. 14, Não, mas assim, Tá isso ótimo. é claro que é um erro muito pequeno, né, gente? Não tem como a gente mensurar isso aqui, porque é uma coisa muito pequena, né? Vamos lá. Então agora você vai ficar aqui para olhar, seu Ronaldo. Então, ó, vamos ver com o menorzinho. Pessoal, de novo. Esse menorzinho, a informação que é trazida para mim Esse agora tem que olhar bem. eu peguei já para sacanear já. Eu esqueci meu óculos em casa. Pessoal, ó, esse aqui, ó, 90, se o Pedro focalizar bem, consegue lá? já tá. 90 milímetros de... o dobro do raio, né? Então vamos lá. Então, ó, vou localizar o A aqui. Então vamos lá. Tentar não mexer nada, porque pode ser isso também, né? Olha só, olho do gato. Vamos lá. Ronaldo, espero que seu olho seja bom, hein? Ó. Tá chegando. Deu, solta o espirro aqui. Chegou. Deu boa? Ó, 280 não chegou em 5, tá? 284, mais ou menos aí. 284 milímetros. Milímetros, tá? Então vamos lá. Vamos aí. Então vamos lá. Ó. Vamos ver. Vem comigo, hein? Garantido aí. Então vamos lá. O π vai ser igual ao que? O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então vamos lá. O π vai ser igual, o Ronaldo me ajude, porque eu já esqueci. 284 metros, Ronaldo? Milímetros, né? Milímetros. Se não perco 0,8. Lembra do... Bom, eu sempre pergunto. E o diâmetro? 90? 90 milímetros. 90 milímetros. Lógico, de novo, dá para você cortar milímetro por milímetro. Pi, em cortar, simplificar, dividir milímetro por milímetro. Pronto, assim tá melhor. 3,15555 ad eterno. 555. Se tirar a média dos dois, tá... Aí, ó, tá feio. Na média aqui, ó, 3,14. Em minha defesa, esse aqui não fui eu que medi. Eu medi o outro, que deu errado também, mas foi beleza. Mas olha aí, ó, o valor de π está aí. Agora, gente, um detalhe bem sério. O valor de π, ele é usado aqui, ele não sai daqui. O valor de π não sai dessa experiência, porque o valor de π está calculado com mais de 180 mil casos depois da vírgula. E nós não ia ter como medir isso aqui, ninguém ia medir para fazer isso. Ele sabe todas. Não ia ter como medir isso, não existe essa medida. O que acontece? O número π é um número transcendente, um número irracional, sai de uma série, várias séries levam ao valor de π. Mas no caso, calcular o comprimento da circunferência, a gente tem como razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro o valor de π, que seria a constante de proporcionalidade entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Onde é que está a função aí? O comprimento é uma função do diâmetro da circunferência, tá certo? É uma função linear, uma funçãozinha de
primeiro grau, tá certo? Uma funçãozinha de primeiro grau como está lá. Então tá aí, o valor de π podemos aproximá-lo a partir disso. E agora nós vamos... Beleza. Agora Tá? vamos fazer outra. Queda livre. Outra presepada aqui. Queda livre. E sempre, gente, assim, esses experimentos estão sendo feitos nesse momento, a gente já fez várias vezes, mas experimento, cada vez as variáveis influenciam. E você às vezes tem que repetir inúmeras vezes o cálculo para ter um valor médio. Para você ter um valor médio que você pode dizer, esse é o resultado. Muitas vezes a gente faz uma vez e quer chegar ao resultado correto, não é assim. A gente tem que fazer muitas e muitas vezes até que se chega no resultado. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer queda livre. Vamos soltar um objeto. Essa esfera aqui, uma esfera. Essa esfera a gente vai soltar de lá. Aqui tem uma bobina que vai sustentar. O pessoal do terceiro ano, bobina foi ontem, não tá? Uma bobina ali, tá certo? Tem muitas e muitas voltas de fio enrolado. Vai passar uma corrente, vai ser então um solenoide, tem um núcleo ali de ferro, vai grudar aqui e não vai cair. Quando a gente disparar, ela começa a cair. Eu agora, não é questão de egoísmo puro, mas eu mesmo vou disparar lá e vou disparar a esfera. Por quê? O cara que escuta mais rápido quando eu falar já sou eu mesmo. Eu sei que eu vou falar já, então eu vou soltar ao mesmo tempo. Aí a gente vai conseguir ver que tipo de curva vai se formar, tá certo? Essa é a ideia que a gente vai ter agora. Então, o Ronaldo eu vou segurar aqui, o Ronaldo vai colocar lá, eu vou disparar, veja que eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou disparar aqui a leitora com a mão esquerda. Professor, eu vou filmar a bola. Isso. Eu acho que é o que o pessoal quer, ele quer ver isso. Ele quer ver a brincadeira. Eu vou soltar a medida aqui e daí solta a esfera, tá certo? Então eu vou fazer isso agora, tá certo? Vou fazer esse acertar aqui primeiro, tá? Olha. Muito bem. A esfera caiu. Viram que coisa sensacional? Isso aí foi sensacional. Pouca coisa nesse mundo é mais bacana que isso. Então, vocês têm aí essa situação. Agora eu vou gravar a tabelinha e nós vamos ver que tipo de curva nós vamos ter aqui, tá certo? Que tipo de curva vai ter. Então, vou puxar um gráfico aqui e vamos ver aqui. Se eu peguei a curva certa, é essa daqui. De novo, vamos pôr no gráfico, né? Que nem semana passada. Olha a curva. Ah, mas ficou uma coisa, ficou uma coisa legal. Essa parte de baixo aqui, por que ela está assim, na mesma altura? Porque chegou ali embaixo e parou. Então, onde ela estava caindo era aqui. Eu vou selecionar uma parte do gráfico, agora que ele estava com 5 segundos, esse é o meu exagero. Eu vou selecionar uma parte dele aqui só para ficar um gráfico um pouquinho melhor. Ao invés de eu pegar o tempo máximo 5, eu vou pegar o tempo máximo aqui de 0,5, tá? Que aí eu vou visualizar um pouquinho melhor esse meu gráfico aqui, tá certo? Olha aqui, tá? Já melhorou bastante essa curva aqui, tá certo? Veja que não é mais uma senoide como a gente tinha antes. Não é mais. Eu tenho aqui a altura do corpo em cada instante. Em cada instante. Então ele caiu de uma altura, vamos ver de que altura ele aproximadamente caiu, tá certo? De que altura ele caiu. E aí nós já vamos verificar uma outra. Ele caiu daqui, de uma altura de 0,85, tá aqui, né? 0,85 metros, 85 centímetros, e isso ele fez no instante aqui, que a gente pode dizer que é o instante zero, tá? Tá dando 0,000 lá, alguma coisa, mas é zero, tá? E ele foi caindo até o instante 0,30 que ainda está caindo, 0,34 está caindo ainda, mais um pouquinho, 0,36 segundos. Então 0,36 segundos foi o quanto gastou para cair aqui. Tempo. 0,36 segundos. T. 0,36 segundos. 0,36 segundos. A gente vai de altura ou aceleração da gravidade? A altura a gente vai pegar aqui, ó.
Essa altura aqui, ó, eu tenho que pegar até uma altura de 20 centímetros, tá certo? De 20 centímetros. Então aqui eu tenho 84, mais para baixo, que a esfera estava mais para baixo, né? Tá? No centro dela, né? Não embaixo, né? Que o raio reflete embaixo. Né? Mas tudo bem, tá bom. Pode assim. Vamos fazer É aí assim. mesmo. Bem mais para baixo. Aqui, isso aí. Bem mais. Isso aí tá já. Beleza. Aí tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Então nós temos aqui 80 centímetros. 80 centímetros. 80 centímetros de altura, tá? 80 centímetros de altura. Aí, veja só, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu só fazer uma pontinha aqui, tá? Bem legal essa ponta. Então, vejam só, gente. Nós temos aqui a expressão que está ali, que serve para a gente poder determinar aquele valor que está lá, né, tá? Quanto é a altura? A altura está dando algo em torno de 60 centímetros. 60 centímetros? 60 centímetros. 60 centímetros, essa é a altura. Na verdade, acho que é 59, mas é 59, tá? 59. Isso. Aqui tem precisão. 79, 59. 59. Tem que tirar os 20 que não mede, né? 59. Lá por 59 centímetros aí. 59 centímetros. Isso aí, legal. Agora vamos calcular o G, né? Vamos calcular o G? Vamos. Então, vamos calcular o G. Vamos. G. Conta vai, conta vem e a gente volta pro G. O G, porque o nosso objetivo é o G, né? Calcular o G. Posso dar uma faladinha nisso aqui? Pode. Porque eu falei com a primeira série isso aqui esses tempos atrás. Esses tempos foi ontem, hein, pessoal? Enquanto que o terceirão faz um pouco mais de tempo. Pessoal, basicamente o que a gente está estudando aqui é a dita da queda livre, tá? A gente fez uma aplicação de queda livre, infelizmente vocês não podem estar aqui. Mas a queda livre, lembra que eu escrevi no quadro, inclusive, que era um tipo especial de movimento retilíneo uniformemente variado? Ele era um tipo especial porque ele era um movimento na vertical e tinha como aceleração a aceleração da gravidade, que é essa dita que a gente quer calcular hoje a noite toda, né? Então, ó, essa aqui é a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado, famoso sorvetão, né? Pessoal, se eu passar o ΔS, o S0 para o outro lado diminuindo, eu vou colocar com ΔS. E o ΔS nesse movimento é a própria altura com que a bolinha está sendo largada. Opa, não está sendo largada, ela está sendo abandonada. Então, pessoal, esse termo aqui, V0 vezes T, e é para isso que serve a bobina, para que a velocidade inicial dela seja zero, todo esse termo aqui se anula, é zero. Somar zero não importa muito. Então, ó, vou acabar ficando com A sobre 2 tempo ao quadrado. A aceleração, eu não disse que era a aceleração da gravidade? Eu disse mesmo. Então, ó, G sobre 2T ao quadrado, tá certo? Então, ó, a altura vai ser igual a G sobre 2 tempo quadrado. Essa altura é o ΔS que a gente tá brincando aqui, tá bom? Bom, essas aqui foram as informações que o professor Ronaldo e o professor Orestes coletaram, grandes físicos experimentais aí do Planalto Norte Catarinense, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o G aqui, porque o nosso grande objetivo hoje para vocês é provar que G é aquilo mesmo. Tá? Então, ó, se eu for isolar o G, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. O 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, 2 vezes H é igual a GT ao quadrado. Tá? E como a gente quer calcular o G, o T ao quadrado passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, a aceleração da gravidade vai ser 2H sobre T ao quadrado. E é com base nos valores em que o professor Orestes e o professor Ronaldo coletaram pra gente que a gente vai achar o G. E aí? Agora você vai fazer assim, eu só coloquei lá 0,36, na verdade aqui, eu estou agora olhando com calma aqui. Você pode pôr lá 0, onde ele para de baixar, 0,345, 7. 0,345. 0,34 segundos. Segundos, isso mesmo, tá? Isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, vamos fazer aqui. Filma a calculadora. Isso, pode fazer. Tem que ver que todo mundo tem ajudinha, né? Todo mundo tem ajuda. 9,91. Uau! Então G
é igual a 9,91 metros por segundo ao quadrado. Ó, pessoal, não esqueça da unidade. Como era certo, né? Mas tudo bem. Vamos ver. Um certo lá na coluna, tá? Só pra gente sair da dúvida, tá? Vamos lá. 9,59. Não deixa ser um belo do valor, né? Bom, não, isso aí tá ótimo. Qual bolinha que a gente derrubou? Foi essa aqui? É a mais leve, no caso? Isso. Olha aqui, ó. Se usar aquele certo que vem depois, 9,87. Tá bom demais. Tá bom, nossa, tá ótimo. Ótimo. Esse tá valor desse valendo. aí. Né? Esse Então, tá valendo. essa bolinha aqui, ela é bem levezinha, é bem leviana. O que nós vamos fazer agora é só mostrar que o tempo é praticamente o mesmo com essa mais pesada. Pesado. Segurem aqui pra Então, vocês verem. vamos lá. Vamos lá. Então eu de novo tenho. Segura aí, ó como ela é mais pesada. Ó. Eu de novo tenho que ser bastante egoísta aqui, porque parou, ela é bem presente. Segurou. Veja como o solenoide é uma coisa legal, tá? Então eu agora aqui, eu vou disparar e vou soltar ali, tá certo? Então eu vou fazer isso. Vou soltar agora, tá? Isso, então tá? Mas foi cravada essa aí, hein? Essa aí é do jogador de basquete. Essa aí é. Esse batedor de ponta do vôlei aqui, ó, cravando Então todas. nós vamos pegar aqui. Fiz a curva, agora pegar o gráfico, tá? E aí vou passar essa funçãozinha aqui para o nosso gráfico, tá? Passar isso aqui para o nosso gráfico. Ficou um desenho bem parecido com o outro, como tinha que ser. Eu só vou ampliar aqui para a gente poder ver direitinho os valores. De novo, fazer até 0,5. 0,5. Você pode observar aqui que, inclusive, o gráfico desenhou mesmo. Olha só. O desenho mesmo. Daqui a pouco a gente faz O outro não esse tá embaixo? Outro está embaixo, está aqui, né? Ó, Os dois. Só que não, porque os do tempo aqui do tamanho do gráfico, o outro lá tem um pouquinho maior, tá? Mas eu pego exatamente os meus valores, ó. Exatamente igual. Então, se eu for olhar aqui onde dá o tempo, saiu do zero, onde dá o tempo que ele para de cair, vou ver aqui onde é que ele está descendo até aqui ele continua descendo, é um patamar, mas ele continua descendo. Nós temos aqui, aqui, Enquanto o professor vai vendo, 0,33 segundos. uma curiosidade, acabei de perceber que o professor usa o mouse com a mão esquerda, canhoto. Usam. É que na verdade, pessoal, tem um povo que aconselha a gente a mudar de lado às vezes as coisas para prevenir, tá certo? Para prevenir algumas doenças. Então, eu gosto de usar o mouse com a mão esquerda, isso mesmo, tá? A próxima, ele vai tentar fazer isso com o pé. Então eu faço aqui com as duas aqui, tá? A direita para soltar lá e a esquerda aqui, tá? Então eu sou... Ele mexia com o mouse com a mão direita, agora mexe com a mão esquerda, vai tentar com o pé. Tem que ser os dois pés também, para ser igual. Nós só queremos mostrar aqui que o tempo é praticamente o mesmo. Tá, beleza. O tempo é praticamente o mesmo aí, tá certo? Então a massa, ela não chega a influenciar no tempo de queda. Ela não chega a influenciar. Então o tempo é praticamente o mesmo. Apesar dessa bolinha ser um pouquinho menor em termos de diâmetro do que essa daqui, se ela é tem um pouquinho mais de massa do que essa daqui, mas se nós levarmos em consideração, né, se nós tirássemos a variável ar aí, nós teríamos valores bem... Coloca ela lá, eu vou segurar aqui. Só médica você vai ver que vai dar uma distância um pouquinho menor. Por isso que o tempo lá é um pouquinho menor, senão o pessoal vai achar que nós estamos... Pode medir aí. Até ali embaixo, ó, exatamente, está dando 77 centímetros. Tira os 20 que ele não lê, 57. Por isso que está dando tempo menor, tá? Por causa disso, tá certo? E não é por causa de outra coisa, tá? Então vou soltar. Essa o Pedro não filmou. Essa cena aí, professor. Segura. Tá seguro. Vamos tentar mostrar uma coisa aqui, tá? A hora que a gente disser, a hora que o Gabriel vai dizer já, nós vamos soltar as bolinhas, tá bom? Já! Viu como elas caem praticamente juntas? Olha só. Eu soltei sem ir lá. Só na força do pensamento. Só força de pensamento. Vamos lá, Se não fosse... Só uma coisinha, só um comentáriozinho final. Pessoal, esse gráfico aqui que o professor Oreste chegou, por mais que ele não seja uma linha bem contínuo, bem bonitinho, ele é um gráfico esperado, tá? Porque, ó, se o Pedro voltar lá, perceba que a função horária da posição, não aí, Pedro, pra cima, né? Aqui, ó, filho. Rapaz. A função horária da posição é uma função horária do segundo grau, né?
Uma função horária de segundo grau, a gente sabe qual que é a representação gráfica, né? É uma parábola. Aquilo ali parece uma parábola, tá? Então, quando a gente faz a representação gráfica, posição pelo tempo, o esperado era mesmo uma parábola. Então, ó, mais uma vez, a gente não tá mentindo para vocês, beleza? Pessoal, essa parte é bem legal. Então, vamos lá. Próximo, eu vi isso aqui, eu não botava fé, mas quando eu vi, pessoal, isso aqui Cadê é... a caixinha até aqui. Isso aqui normalmente, pessoal, ó, tem uma proteção ao redor, mas como a gente quer mostrar pra vocês em todos os belíssimos detalhes, a gente tirou essa proteção, tá? E a gente vai mostrar de todos os ângulos aqui pra vocês, tá? A grande chance é ser sempre a última caixa. Gente, então aqui são sólidos de revolução. Aparece alguma coisa em vestibular? Aparece, sim, com certeza. Mas quem faz graduação, inclusive, tem boas lembranças do cálculo 2, determine o volume do sólido de revolução. Eu não tenho boas lembranças do cálculo 2. Em torno da curva tal, em torno da reta tal. Então aqui nós vamos fazer, veja, é uma haste aqui, um retângulo, e esse retângulo vai girar em torno desse eixo com uma certa velocidade. Uma certa velocidade. Eu vou disparar aqui para a gente ver iluminado por enquanto. Veja que é um retângulo apenas, tá certo? Mais nada. É um retângulo aqui, esse retângulo, ó, como é que ele está aqui? A gente vai fazer ele girar bem rápido. Aí depois disso nós desligamos a energia e aí vamos ver como é que se parecem as seções transversais desse sólido aqui. Beleza, está funcionando, ótimo. Então vamos lá? Primeiro com a lâmpada ligada. Ó, indo devagarinho assim, dá para ver que é uma haste. Agora, quando a gente começa a aumentar a velocidade, repara, né, que você tem um cilindro. Faz favor de desligar um pouquinho já a lanterna do celular. Isso. Olha ali o cilindro na tela. Ó, um cilindro. Bem bacana o cilindro, tá? Agora eu vou desligar a câmera do celular e vou mostrar as seções. Olha ali, ó, a seção reta, um retângulo. Aí vou girando, vai aparecer aqui um círculo. Olha ali a elipse. A de cima aqui é um círculo. Então isso aqui é um cilindro, seção transversal paralela ao eixo da rotação, retângulo inclinado. Nós vamos ter aqui uma elipse paralela perpendicular ao plano, círculo. Isso, agora podemos desligar isso aqui. Faz favor de ligar a luz lá. Então, gente, isso. Vocês viram Shazam que fala. Agora nós vamos olhar o que acontece se eu girar uma haste assim, ó. Essa haste aqui, aí depois a gente vai testar, talvez com essa aqui, tá? E porque é bem interessante. E depois tem umas outras aqui para baixo que dá para pegar, né, tá? Essa aqui tem que abrir com cuidado, eu acho, né? Tem que abrir com bastante cuidado. Mas nós vamos tentar fazer aqui uma coisa bem legal. Esse aqui a gente vai tentar. Talvez esse aqui ele pega. Vamos ver, não, que dá, tá? Não demora muito pouco, mas vamos lá. Gente, ó, é tudo de improviso. Improviso não, a gente sabe o que está fazendo, mas a gente não ensaiou nada aqui. Tá bom? Não, então nós estamos fazendo aqui. Então, de novo, a gente vai ficar com a luz do celular, né, que está aparecendo direitinho, tá? E aí nós depois iluminamos com a luz do laser aqui. Então, Alexandre, faz favor de... Isso, agora eu vou ligar, né? Eu que tenho que ligar. Então, ó, vejam que figura que é essa aí. Isso é uma superfície cônica. É uma superfície cônica. Tá certo? É uma superfície cônica. Agora eu vou iluminar com o laser, tá? Então faz favor de Deus. Olha ali, ó. Olhem só aqui, ó.
combinação dessa haste. Dessa haste aqui fez tudo isso. Mostrou tudo isso para nós, girando bem forte. Fez tudo isso, não tá? Será que agora esse careta? Vamos ver, vamos fazer um cone. Vamos fazer um cone. Pô, já deram spoiler ainda. Não, vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer. Eu acho na hora deixar o flash, que dá pra ver. Isso, dá pra ver, né? Dá pra ver Começa a melhor. conversar e começa a tirar o parafuso. Parafuso errado, né? Eita, nós. Os caras ficam com os parafusos soltos. E a hora que apertar os parafusos. Até apertar os parafusos. Pega. Você só viu? A gente solta, mas tem importância. Que daí, claro que a gente poderia fazer uma combinação de duas, mas isso é para a próxima. Ah, dá? Se você quiser, dá. Se você realmente quiser, Se ó. você realmente quiser. Não vou falar nada. Então vamos lá. Opa. Vamos ver o que dá essa figura, gente, tá? Porque o importante é isso, a gente visualizar sólido de revolução. Vou ligar. Olha o cone, tá? Cone como a gente conhece, né? Cone como a gente olha, só que bacana que ficou. Muito bacana, tá? É um cone de revolução isso aí. Agora nós vamos por aqui a seção reta. Olha ali, uma parábola. Seção reta. Seção paralela ao eixo, na verdade, né? Agora, perpendicular, inclinadinha aqui. Olha só. Agora, perpendicular no círculo. Muito bem, olha só. Que bacana isso aqui. Isso é muito bacana. Muito legal. Então tá aí, né? Agora acendamos a luz. Ótimo, Natan. Agora acho que a gente vai para essa daqui, né? Essa aqui. Essa aqui, gente, quem conhece a nossa bobina de Tesla, e daí já aproveitar, a nossa próxima live vai ser sobre eletricidade. Então a gente vai trabalhar com eletricidade. Aí a gente vai ver a bobina de Tesla, ela tem um toroide lá em cima, não? Quem também já assistiu o Flash é igual um acelerador de partículas. Vou dizer assim, vai ser chocante. Vai ser muito legal, tá? Esse aqui é uma coisa muito bonita, tá? E é só um círculo girando bem rápido. E mesmo assim a gente, E mesmo assim a gente fica um tempão olhando. Vou ter que segurar aqui porque Agora, esse aqui, Leandro, a inércia é muito interessante, gente. Agora aqui tem que segurar essa máquina, apesar de ter um peso bem grande, ela se move por causa da inércia que está girando bem longe do eixo, né, tá? Então lá vamos nós, tá certo? Dá para desligar a luz de lá, né? Isso. Deixa o flash, né? Aproximando. Agora, olha só, gente, ali, ó. Legal. Olha o contorno do toroide, veja só. O contorno dele ali, ó. Quando eu vou levando para lá, olha só. Lá na pontinha um círculo, né? Ó, olha só a elipse aqui. Olha aquele fechando ali. Aí as duas partes, ó. Duas partes, vem vindo aqui as duas circunferências. Se juntam aqui, né? E vem formar aqui. Agora, se eu girar aqui assim, de cima eu vejo duas circunferências, uma de dentro e uma de fora. Consigo ver as duas circunferências que são a seção transversal do toroide, tá? Então, repara bem nisso aqui, olha só. É uma coisa muito bacana isso aqui. Isso aqui é um toroide que a gente está formando aqui, tá certo? Então, não. Gente, só para a gente poder fazer uma pequena observação. Esse equipamento aqui tem uma proteção, tá?
Só que como a gente queria mostrar para vocês como é que se formam as figuras, para ficar mais fácil a visualização, a gente acabou tirando. Mas ele tem uma proteção que deixa ele muito mais seguro. Então a gente tirou só para mostrar para vocês, tá? Bacana? E por hoje então? Por hoje é isso, né? Então vamos Vamos chegar até o nosso cantinho ali, né? Então vamos aqui no nosso canto, né? Beleza. Então, muito bem, gente. Então a nossa ideia hoje foi trabalhar com algumas coisas. A gente colocou o título de funções porque tudo é função. A gente viu que a aceleração da gravidade é função do período e função do comprimento. Que medida sempre apresenta erro. Não adianta fazer uma vez só um experimento e querer que o resultado dê 100% certo. Ele vai te apresentar uns erros. Alguns erros você controla, outros não. Então aparecem algumas divergências, mas chegamos em valores extraordinários para a aceleração da gravidade aqui, tanto com um experimento quanto com o outro. Aí vimos o valor do π, extraído da circunferência, não extraído de lá, mas mostrando que é uma constante, e depois um sólido de revolução. Eu particularmente quero agradecer a atenção de todo mundo, tá? E dizer que é importante a gente aprender sempre uma coisa nova. Muito obrigado a todos. A aula termina hoje, beleza? Hoje eu termino. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Gostamos muito de estar na presença de vocês, tanto semana passada quanto nessa. Na semana que vem, já vamos deixar bem claro que vamos gostar da presença de vocês também, tá? Então, valeu aí. Daqui a pouco vamos jantar, né? E valeu, pessoal. Gente, ó, em nome de todas as pessoas envolvidas, né? O nosso cinegrafista, o Pedro, nosso diretor ali, o Alexandre, tá? Aí eu gostaria de agradecer a participação, a visualização de todos, quem compartilhou, quem gostou, quem deixou seu comentário. E eu queria deixar aqui umas informações, né? Use máscara e fique em casa e se cuide e apareça na próxima live, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, até.